A Bárbara Paiva, ela pergunta o seguinte: existe alguma medicação que substitua a prednisolona que não retenha líquido e engorde? Tomava diprospan, mas fiquei ciente que não pode tomar direto. Esqueci de perguntar terça na consulta no Brasil Sem Alergia Realengo. Vamos lá, Bárbara, depois eu vou responder o Marcos, tá, Marcos? Não esqueci de você, não. Bárbara, é o seguinte, tanto o diprospan quanto a prednisolona são medicações à base de corticosteroides. É um hormônio que você está tomando, né? É um hormônio que, bem na verdade, a gente já produz ele naturalmente, só que ele tem um outro nome parecido, chamado cortisol. A nossa suprarrenal, que é a glândula que fica acima dos rins, ela produz o cortisol e é o hormônio para nos aliviar do estresse. Suponhamos, a gente passa uma forte emoção, a gente faz uma atividade física, a gente sofre variações grandes, bruscas de temperatura, a gente, de certa forma, leva um susto. Então, esse hormônio ele é produzido para compensar o efeito, o excesso de adrenalina circulante. Ele é um hormônio, porque você sabe que o nosso corpo ele é um equilíbrio, né? Ele vive em constante equilíbrio corporal, chamada homeostase. Então a gente tem hormônios que ativam e hormônios que desativam, hormônios que te deixam mais agitados e hormônios que te acalmam. Então o cortisol é um hormônio que acalma porque ele tira o processo inflamatório do corpo e também tira a ação maléfica da adrenalina, tá? Só que o grande problema quando a gente faz o uso do corticoide é porque a gente acaba agindo diretamente na glândula suprarrenal, inibindo a produção do cortisol. Nós temos vários vídeos explicando detalhadamente sobre isso, sobre essa influência do corticoide. Certamente um corticoide utilizado numa dose ideal e num tempo também não muito longo, a ação que ele vai ter sobre a sua suprarrenal vai ser muito pequena, tá? Quase nada, quase nenhum, tá? Mas os corticoides que ficam muito tempo no organismo, eles acabam inibindo a produção do seu próprio cortisol. E isso leva, com o passar do tempo, se o paciente não tomar cuidado, a uma síndrome chamada síndrome de Addison, que é a síndrome da ausência ou da diminuição substancial da produção desse cortisol. Ou seja, o paciente leva um susto, passa um momento de dificuldade, precisa, às vezes, aumentar a sua marcha, dar uma corrida ou fazer uma atividade física ou qualquer outra coisa, e ele não vai ter esse cortisol para aliviá-lo, e isso pode levar, então, a uma falência do corpo com um ataque cardíaco, né? O paciente pode ter um infarto agudo do miocárdio, um aumento da pressão arterial muito forte e levar a síncope e também ao óbito, né? O paciente pode vir, então, a falecer por causa dessa ausência do cortisol, tá? Isso é muito comum acontecer, pacientes que fazem principalmente o chamado corticóide de depósito, dentre eles o diprospan, o beta-30, o dorflan, que são remédios assim magníficos, maravilhosos, são produzidos, não estou falando aqui porque realmente são produzidos por indústrias farmacêuticas de referência nacional e internacional, porém são medicamentos, e como todo medicamento você tem que utilizar com a indicação do médico, porque o médico vai entender, né, quando utilizar. Se eu usá-lo uma vez só, de vez em quando, uma vez na vida, assim, de vez em quando, não vai fazer mal nenhum, né? Você pode muito bem utilizá-lo quando o médico achar necessário, mas manter com o diprospan é muito complicado. Inclusive, quando o paciente ele faz doses sucessivas e crônicas de diprospan, a gente inclusive tem que mandar para o endócrino para o endócrino ele ir desmamando o remédio. Eu estou falando isso, sabe, estou me estendendo um pouquinho, porque vai haver pessoas que somente terão essa única oportunidade de assistir esse vídeo, né? Então a gente às vezes tem que se estender um pouco mais. Então, o endocrinologista ele vai ter que desmamar aquela medicação. Se você inclusive está tomando diprospan, essas coisas todas, já há muitos anos, se você está ouvindo esse vídeo e você entra nesse perfil de uma pessoa que se automedica com diprospan, por favor, você precisa buscar imediatamente um endocrinologista para ele poder desmamar esse remédio circulante no seu corpo, porque também se você retirar ele abruptamente, não vai dar tempo da sua suprarrenal se recuperar e, consequentemente, você não vai ter cortisol circulante adequado e você pode vir a morrer, você pode vir a falecer por causa disso. Porque eu já ouvi muitos comentários de pacientes assim, não, vou parar de tomar essa porcaria, já que o doutor falou que não pode ser tomado assim, então vou parar de tomar. Não, não pode.
você tem que realmente, você pode até parar de tomar, mas no dia seguinte procurar o médico e pedir para ele então fazer uma dose, um esquema de tratamento oral com o corticóide oral para ir desmamando você, para dar tempo então da sua suprarrenal então começar a produzir adequadamente o cortisol. Tá bom? Agora, o que você me pergunta, Bárbara, a gente depois dessa introdução, você me pergunta, existe alguma medicação que substitua o prednisolona, que não retenha líquido e engorda? Assim, como eu havia falado, sempre falo aqui nas minhas lives, né? O intuito dessa live não é substituir uma consulta médica, que é um bate-papo, aqui é um compartilhamento de informações para melhorar a cultura geral de vocês, para vocês até anotarem no papelzinho mesmo, no caderninho e levar para o médico. E pedir para o seu médico assistente ser o moderador dessas informações, porque são poucas frases que nós temos aqui, muito poucas informações e é uma levianidade da minha parte se eu pensasse que isso poderia de alguma forma substituir uma consulta médica, poderia até colocar em risco a sua vida. Então é importante você entender, colocar isso no seu coração, que o intuito dessa live não é substituir consulta médica, que é só mesmo para que nós pudéssemos, possamos, conjugar o verbo certo, para que nós possamos melhorar o nosso conhecimento geral, tá bom? Então, ponto final. Em relação à substituição do diprospan, a gente tem que saber também qual é a doença que está acontecendo com você, né? Se for uma asma, uma rinite, né? Uma asma, uma bronquite, né? Uma doença alérgica respiratória. Certamente o uso do corticoide oral sistêmico, né? Seja o sistêmico oral ou sistêmico parenteral, que é o injetável, não é a melhor opção. A gente usa em última opção para tirar o paciente da crise, mesmo fazendo uso de todas as medicações. Se o paciente tem uma rinite, uma rinite alérgica, dá para você fazer primeiro o controle de ambiente. Nós temos uma playlist sobre isso, assista a playlist. Segundo, a corticoide nasal, lavagem das narinas, né? O corticoide nasal não faz mal, não tem problema nenhum, ele é feito em microgramas, fica todo no nariz, o pouquinho que passa para a corrente sanguínea é metabolizado no fígado, ou seja, não tem efeito nenhum sobre a suprarrenal. O corticoide inalatório, se você tiver então a bronquite, a asma, está tudo indicado por um médico, é importante nós deixarmos claro isso. Existem remédios também como antihistamínicos, antileucotrienos, a própria imunoterapia, vacina dessensibilizante para o controle das alergias respiratórias. Nós sabemos que o único tratamento que muda a história natural da doença, o único tratamento que ensina o organismo a não ter mais o processo alérgico é a vacina. Não existe outro tratamento. A vacina, ela produz os chamados linfócitos T reguladores, linfócitos CD3, CD25, FOXP3, estimula a produção da interleucina 10, do TGF-beta, fazendo justamente esses linfócitos T reguladores, né? Fazendo justamente uma diminuição na produção dos linfócitos TH2, TH17, TH1 também, faz uma regulação desses linfócitos, produz o anticorpo bloqueador da classe IgG4, que se liga aos receptores de alta afinidade dos mastócitos, evitando então a liberação de histamina. Tá? A médio e longo prazos acaba baixando o anticorpo da classe IgE, ou seja, é um livro que você dá para o organismo, né, para que ele aprenda a não ter mais o processo alérgico. A vacina é um livro que a gente dá para o organismo. Agora, pensando nas doenças respiratórias, eu não sei que doença que você tem, porque tem muita gente que usa esses remédios para tratar outras doenças, né, tratar inclusive doenças reumáticas, até por conta própria. Então, ele tem que entender coluna. O ortopedista usa muito isso para tratar coluna, né, e com uma excelente eficácia, mas eles usam esquemas muito seletivos, né? Eles não simplesmente vão passando de Prospan não fazem isso. Eles fazem uma dose de Prospan, depois mantém um anti-inflamatório seletivo, né? Seletivo a COX-2, ou seja, um anti-inflamatório que venha causar menos efeitos colaterais, inclusive menos processos alérgicos, né? Então ele tem que entender o que está acontecendo com você, a doença. Se você quiser colocar exatamente o que está acontecendo com você, coloque nos comentários, eu vou ter o imenso prazer de nós conversarmos a título de conhecimentos gerais, não a título de consulta médica, tá? Essas informações são importantes? São. Para você anotá-las e depois pedir para o seu médico moderá-las. O seu médico é que vai dizer o que deve ser feito, não eu, tá bom? Ele que vai falar, olha, Bárbara, você deve fazer da seguinte forma, tudo bem, essas informações são interessantes e tal, mas o seu caso é um caso mais específico, então
a gente pode aproveitar alguma coisa do que o colega falou, mas certamente seu caso é um caso mais específico, tá bom? Então é importante a gente deixar claro que aqui é somente compartilhamento de conhecimentos gerais para você levar para o seu profissional de saúde e ele então decidir o que fazer com você, tá bom, Bárbara? Espero um retorno seu. Nós temos aí a bronquite asmática. A Bárbara então respondeu que tem bronquite, então eu acho que eu te expliquei, Bárbara. Vamos jogar um pouquinho mais para lá, Daniel, que eu não estou conseguindo ler o restante. Não consigo ler. Isso. Faço tratamento com vacinas no Brasil. Tá bom, Bárbara. Muito obrigado. Lembrando, Bárbara, que é muito importante você fazer o controle de ambiente. Eu vou pedir depois para o Daniel, tá, Daniel? Não esqueça de compartilhar com a Bárbara a nossa playlist sobre controle ambiental. Tem uma reportagem da Ana Maria Braga, muito boa reportagem. O Dr. Guilherme Furtado, que é o médico da Ana Maria, esteve no nosso projeto. Nós conversamos muito, expliquei como é que é o controle de ambiente. Assista essa reportagem, está tudo lá explicadinho. Não deixe de fazer o controle ambiental. O controle ambiental ele é fundamental, ele faz parte de um dos pilares no tratamento das doenças alérgicas respiratórias. Muito obrigado, Bárbara.